Olá, e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um encontro do nosso quadro Clássicos da Prosperidade, aqui no canal A Trilha da Prosperidade. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma obra que literalmente mudou vidas. Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. E o nosso foco vai ser todo no primeiro capítulo, a base de tudo, o poder do pensamento. Vamos juntos entender de onde nasce toda grande jornada de sucesso. Para começar, vamos pensar um pouco sobre essa pergunta. E se tudo aquilo que a gente sonha em ter, sucesso, realizações, riqueza, não começasse com dinheiro no banco, com contatos importantes ou com um golpe de sorte, mas com algo que todo mundo já tem? Uma ideia. Um único pensamento. Parece simples, né? Mas essa é a premissa revolucionária que Napoleão Hill nos apresenta. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. E para guiar nossa exploração, a gente tem um mapa. Primeiro, vamos entender o ponto de partida, a ideia central do Hill. Depois, a gente mergulha no poder da decisão. Em seguida, vamos ver a jornada de Barnes, que é a prova real de que tudo isso funciona. Aí, a gente decodifica o segredo em ação. E por fim, fechamos o ciclo com Sua Mente, Seu Começo. Preparados? Então, vamos lá! Ok, tudo começa aqui, com a ideia, que pode parecer estranha no início, de que os nossos pensamentos não são só fumaça, não são coisas passageiras. Eles são, na verdade, forças reais, com um potencial gigantesco de criar e transformar o mundo material ao nosso redor. A tese central de Napoleão Hill é direta, quase chocante de tão simples. Ele diz assim: pensamentos não são coisas abstratas. Quando um pensamento é energizado, combinado com um propósito muito claro, com um desejo que queima por dentro e uma persistência que simplesmente não aceita um não como resposta, ele vira uma força criativa. É como se ele ganhasse vida própria e começasse a organizar a realidade para se manifestar no mundo físico. E, gente, quando essa ficha cai, a perspectiva muda completamente. Pensa em qualquer grande invenção, qualquer empresa de sucesso, qualquer coisa que a gente admire. Antes de ser real, de existir no mundo, aquilo foi uma imagem mental. Uma imagem sustentada na mente de alguém que se recusou a largar o osso. A verdadeira fonte da riqueza é o capital mental, não o financeiro. Agora, a gente chega num ponto que é talvez o divisor de águas. O Hill mostra que existe um abismo, um verdadeiro oceano, entre simplesmente querer uma coisa e decidir que vai alcançá-la. É exatamente aqui que a maioria das pessoas se perde, e é aqui que quem vence se destaca. E olha só essa diferença, é gritante. Um pensamento vago como, eu quero melhorar de vida, gera o quê? Ações fracas, sem foco, inconstantes. Agora, uma decisão firme, tipo, eu vou construir esta empresa, ou eu vou me tornar este tipo de profissional, isso tem emoção, tem compromisso. Isso vira um comando claro para a mente e para o corpo, que gera movimento, que gera foco de verdade. E para provar que isso não é só teoria bonita de livro, Hill nos conta a história de Edwin C. Burns. Ele é o estudo de caso perfeito, a prova viva de que um pensamento bem definido pode sim superar qualquer obstáculo que apareça na frente. Prestem muita atenção nesta frase. A diferença parece sutil, né? Um para ou um com, mas ela é gigantesca. O Barnes não queria um emprego qualquer, ele queria uma parceria. Esse desejo específico, definido, era o único capital que ele tinha quando foi atrás do maior inventor da sua época, o Thomas Edison. E no fim das contas, foi o que fez toda a diferença. E essa linha do tempo é uma aula completa. O Barnes chega sem um tostão no bolso, sem conhecer ninguém, mas com uma decisão de ferro. Ele aceita um trabalho simples, não como um desvio, mas como um degrau na escada. Ele fica atento, e é por estar atento que ele vê uma oportunidade onde todo mundo só via um problema, uma máquina de ditado que ninguém conseguia vender. Ele age com coragem, assume a bronca e, no final, conquista o seu objetivo. Não foi sorte, gente, foi preparação. Então, o pulo do gato na história do Barnes é esse. A mente dele já estava programada para vencer. Ele não estava procurando desculpas ou obstáculos. Ele estava caçando uma oportunidade, uma brecha. E porque ele procurou com tanta intensidade, com tanto foco, ele achou. Mas, olha, a jornada do Barnes não foi mágica, não foi milagre. Foi a aplicação de uma fórmula, de um segredo que o Napoleão Hill passa o livro inteiro decodificando pra gente. Vamos dar uma olhada nos passos que transformam um simples pensamento nessa força poderosa que cria a realidade. Aqui está o nosso guia de estudo prático. Não basta só pensar em algo. É preciso, primeiro, definir um objetivo com a precisão de um laser.
Segundo, alimentar esse objetivo com um desejo ardente, uma paixão que não te deixa dormir. Terceiro, sustentar tudo com fé, com a certeza de que é possível. Quarto, aplicar uma persistência teimosa, que não desiste nunca. E claro, o quinto passo, transformar tudo isso em ação, dia após dia. É a soma desses ingredientes que dá poder de verdade ao pensamento. E agora, a gente traz toda essa lição para o nosso dia a dia. O Rio nos desafia a quebrar aquela mentalidade comum de se resignar, de ficar esperando as condições perfeitas para começar alguma coisa. O começo não está lá fora, o começo é aqui dentro. Quanta gente desiste logo no começo, né? Se convence pela falta de dinheiro, pela opinião dos outros, por um começo humilde. Mas o que o Rio nos ensina é que as circunstâncias de agora são só uma foto do momento. Elas são temporárias. A força que realmente manda no destino é uma mente que sabe exatamente para onde está indo e que se recusa a sair do trilho. E essa frase, nossa, ela resume a mensagem do capítulo com uma perfeição incrível. A grande virada não acontece no mundo externo, acontece no mundo interno. O sucesso é destravado no exato momento em que a indecisão morre e dá lugar a uma decisão clara, firme e inabalável. Para a gente fechar, fica aqui essa reflexão. Com base em tudo que a gente conversou, a jornada não começa com um plano mirabolante ou um grande investimento. Começa com uma decisão. Então a pergunta é: qual é a primeira e mais importante decisão que precisa ser tomada aí dentro da mente para que essa jornada de transformação comece agora?